canal de bênção na vida de cada um, Senhor, que aqui está presente, ali na live, e aqueles que ouvirão e assistirão, Senhor, este culto e esta pregação. Pai, usa como um canal de bênção na vida de cada um, e que o Espírito Santo seja presente neste lugar. Amém. Amém, amém. Pode se assentar? Estou pensando se eu não desço e faço aqui embaixo. Então, só nós aqui, eu estou até achando estranho, está muito longe. Está muito longe de todo mundo. Mas enfim, vamos ver. Só quero, antes da gente começar, trazer 2 pontos que, durante o culto, acho que eu fiquei um pouquinho incomodado no bom sentido, mas trazer aqui. Semana que vem a gente tem um culto de ação de graças. Eu não sei se vocês são assim, mas eu sou. Às vezes é mais fácil a gente pedir do que agradecer. É mais fácil a gente pedir para Deus do que lembrar de falar, obrigado, Deus. Eu tenho feito desde o momento, obrigado, Cacá, desde o momento que o Felipe falou da data do culto de ação de graça, eu tenho me forçado a lembrar o que eu tenho que agradecer a Deus que aconteceu em janeiro desse ano. Cara, eu não lembro. O que eu tenho que agradecer a Deus que aconteceu em fevereiro? Porque foi um ano que tem coisa que eu tenho que agradecer. Então, eu queria só compartilhar isso com vocês, porque tem sido um trabalho que eu tenho tentado fazer. Tentar lembrar do que aconteceu esse ano, porque é natural eu lembrar do que aconteceu em novembro, em setembro, porque foi mais recente. Mas o que aconteceu lá em abril, que foi incrível? Não lembro. Então, vamos fazer esse esforço essa semana, para que na semana que vem, a gente consiga realmente trazer e celebrar a Deus pelo que Ele fez, não em novembro, mas pelo que Ele fez em 2025 inteiro. Segunda coisa que eu queria trazer para vocês. De novo, experiência pessoal. Eu, como vocês sabem, fico sempre na mesa de som. É um negócio que eu gosto. Mesa de som, louvor, é um negócio que mexe comigo. Só que tem um problema quando eu vou para outras igrejas. Ou até às vezes quando eu estou aqui mesmo. Hoje de manhã eu fui numa outra igreja. O que eu faço quando eu chego no culto? Eu, Cauê. Eu chego, começa o louvor, a primeira música é a música que eu menos presto atenção. Confesso para vocês. Por quê? Porque eu estou assim, olha que som equalizado. Olha esse grave, esse médio. Olha o sub. Olha como aquela ministra canta. Olha a bateria. E aí eu fico assim, aí quando você olha para mim, está todo mundo já aqui. Aleluia, glória a Deus, eu estou assim, ó. Só que tem vezes que vai da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta música, eu estou assim, ó. Porque é algo que eu gosto, é algo que eu amo. Todo lugar que eu vou, eu fico assim, eu fico prestando atenção, porque eu gosto de fazer isso. Só que uma vez, quando o Júnior ministrou aqui, o Júnior que tocou aqui da última vez, na penúltima vez que ele ministrou, eu estava ali na mesa de som. E como sempre, prestando atenção em tudo. Aqui, ó, travado, tenso. Enquanto eu olhava, já tinha passado umas 2 músicas, uns 2, 3 louvores. Quando eu olhava para o lado, estava o pai dele que veio, ali no canto onde o Glauco está, gritando, louvando, o pessoal aqui na frente, e eu assim. O som estava bom, eu acho, né, pelo menos. Pelo menos eu acho que estava, mas eu estava assim. Aí teve uma hora que eu chamei o pai dele, que também é técnico de som, falei, eu não lembro agora, acho que é Carlos, o pessoal chama ele de Carlão. Falei, Carlos, vem aqui, o que você está achando do som? Tá bom? Aí ele só me deu um abraço e falou assim, irmão, tá incrível, só não perde a oportunidade de adorar. Por que eu estou falando isso? Porque a gente, muitas vezes, nós somos uma igreja pequena. E a grande maioria daqui está envolvida em alguma coisa hoje. Ou está cantando louvor, ou está na porta, ou está na cantina, ou está no ministério infantil. A gente está sempre fazendo alguma coisa. E o que é bom, porque é necessário. A igreja tem que acontecer e todo mundo faz com excelência. Glória a Deus, a gente tem que fazer com excelência. Mas lembra de Marta e Maria? O que é mais importante nesse momento? É a palavra de Deus. Mais importante para o Cauê não é prestar atenção no som, se o som está bonito, está legal. Pô, eu sei, eu gosto, eu sei que é meu jeito, eu sei que eu gosto de fazer isso. Mas mais importante do que prestar atenção no som, é eu simplesmente fechar meu olho e adorar. É simplesmente eu fechar meu olho e aproveitar aquele momento, porque onde estão 2 ou 3 reunidos, quem está lá? Jesus. É como se Jesus estivesse do meu lado ali, falando, Cauê, eu quero falar com você. Calma aí que eu estou ouvindo o som.
Ô, Cauê, eu quero falar com você. Nossa, Jesus, você viu que virada de bateria incrível? Não, mas não é isso que eu quero falar com você. Eu quero falar outra coisa. Você está prestando atenção em outra coisa. Então, o que eu quero trazer para vocês, não é só para hoje, é o que Deus tem falado no meu coração. Aqui quem vai falar não é o Cauê que está vindo pregar, e prestem atenção no que o Cauê vai trazer. Porque se for uma palavra do Cauê, é uma palestra de autoajuda. Palestra de autoajuda, você põe no YouTube, você acha e acabou. Mas é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, se Deus está no nosso meio, se Jesus está aqui, que sim, a gente continue fazendo as coisas que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer as coisas, a gente tem que fazer mesa de som, mídia, mas que isso não atrapalhe a gente ouvir o que Deus tem para a gente hoje. Que isso não te atrapalhe quinta-feira, quando você estiver no culto. Que isso não te atrapalhe na cantata. Que isso não te atrapalhe para aquilo que Deus quer falar com você. Fechou? Vamos para a palavra. O que Deus tem ministrado no meu coração, eu estava até comentando ali acho que com o Glauco e com o Caio eu falei. Confesso assim que eu não sou um cara muito acostumado. Eu brincava, eu lembro que uma vez acho que eu brinquei com a Daiane sobre isso. Que como eu não vim de igreja pentecostal, eu brinco que tem uns jargões pentecostais, né? Então fica na dispensação do Espírito, né? Eu falava, essa coisa da dispensação de Espírito me deixa meio tenso, né? Porque você fica na dependência e você não sabe o que você vai falar, Deus vai conduzindo. Eu confesso que hoje tem muito disso. Eu tentei trazer, desde o começo da semana eu vim pensando uma palavra, depois virou um Netflix que tinha uma cartela de 10 palavras que eu pensei em falar, e aí hoje à tarde tudo muda de novo, e aí a palavra que eu vou trazer para vocês, eu quero que seja do coração, eu quero que seja de Deus para o coração de vocês, como tem sido para o meu, porque foi nos 45 do segundo tempo, essa é a verdade. E é interessante, o último ponto, eu terminei de escrever, terminei de estruturar, olhei para aquilo e falei, vou pregar sobre isso de novo. Mais uma vez eu vou falar sobre graça. Não sei porquê. Não sei quem precisa ouvir. Não sei o porquê que eu vou trazer sobre graça. Mais uma vez, se você pegar as últimas pregações minhas de YouTube, eu estou falando sobre isso, que estão lá no YouTube da igreja. Mas que a gente possa ouvir sobre isso hoje. Eu vou falar com vocês hoje, a gente vai conversar, está lá em João, capítulo 5, do 1 ao 9. A gente ainda não vai começar a ler. Eu só quero, como eu sempre gosto de trazer, contextualizar vocês do que é aquela história, o que está acontecendo ali. Em João 5, do 1 ao 9, é a história do tanque de Betesda. O que é um tanque? O que é isso? O que é esse tanque em Jerusalém? Que história é essa? O que é isso? Jerusalém, como vocês sabem, como não precisa assistir The Chosen para saber, a gente já sabe que lá é deserto, lá é seco. Então, todo lugar seco, você tem os tanques. O tanque ele serve para armazenar água, para eles beberem. Serve também para purificação. Então, vocês, não sei se vocês lembram, mas já teve algumas pregações que eu trouxe, acho que de quinta-feira, que para um judeu entrar no templo, existia um ritual de purificação, que era simplesmente entrar na água e se limpar. Então, normalmente, perto do templo, existia um tanque desse. Esse tanque, por exemplo, o tanque de Betesda, quando você pega geograficamente, ele está do lado do templo. Então, o Glauco vai lá no templo. Ele precisava passar no tanque de Betesda, se purifica e entra no templo. Então, esse era assim que acontecia na cidade de Jerusalém. Muito parecido com o sertão nordestino. Quem aqui já viu o sertão nordestino? É seco. E o que você tem lá? Cisterna, que pega a água da chuva. Você tem os açudes, que guardam a água. É a mesma lógica. A diferença é que aqui em Jerusalém, além de água para beber, existe um ritual de purificação. O que é o tanque de Betesda? Ele é basicamente um retângulo, assim, 2 quadrados, vamos assim dizer. Aqui, assim, ele é tipo avarandado com um telhadinho, e no meio tem 2 tanques. Por que ele é avarandado aqui, tem um telhadinho? Porque Jerusalém é calor. Então a pessoa ficava ali, embaixo daquele telhadinho, e quando precisava, ia para o tanque. Então imagina que ele tem
1, 2, 3, 4, 5 corredores. Esse é o tanque de Betesda que a Bíblia fala aqui. Fechou? Deu para entender como é que era geograficamente, como funcionava e qual a importância de um tanque naquela cultura? Esse tanque, na verdade, ele estava cheio de pessoas que precisavam de cura. Cheio de pessoas que buscavam cura. E agora a gente vai para o texto para entender um pouco melhor sobre isso. Lá no versículo 1 a gente vai ler do 1 ao 9. O título, quando você lê na NVI, é Jesus cura um paralítico no tanque de Betesda. Versículo 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Como vocês devem saber, os judeus tinham as festas, festa da Páscoa, enfim. Então Jesus, por ser judeu, estava subindo a Jerusalém para comemorar uma dessas Páscoas, uma dessas festas. Alguns teólogos dizem que é a festa da Páscoa. Versículo 2. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque com 5 entradas ao redor, o qual em hebraico é chamado Betesda. Lembra que eu falei? 5 corredores, 5 entradas, esse é o tanque de Betesda. Versículo 3. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? O paralítico disse: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Um ponto que eu não falei para vocês, o tanque de Betesda. Esse tanque de Betesda, existia ali uma história, existia um costume ali, de que a água ali, quando era agitada, quem pulasse primeiro na água era curado. Por isso que tinha um monte de doente, aleijado, manco, como a Bíblia traz aqui. Então, imagina, a água está lá, você está aqui sentado. A água mexeu. Cara, levanta e corre. Se você pular na água, na hora for o primeiro a pular, você sai de lá curado. Por isso que eles ficavam em volta desse tanque. Ponto interessante, eu quero trazer 5 pontos sobre esse texto. Primeiro deles, culturalmente, o judeu considera manco, doente, aleijado, cego, leproso, como uma pessoa impura. Como uma pessoa, como está aqui, inválido. Lembra quando você tem que levar, na Bíblia, quando você tem que levar, no Antigo Testamento, quando você leva o animal para o sacrifício, para o holocausto, podia ser um animal manco? Podia ser malhado? Tinha que ser perfeito. Então, na cultura, alguém que tivesse cego, manco, qualquer defeito, vamos assim dizer, ou deficiência, era considerado alguém que... O leproso não podia ficar na cidade. Para onde ele tinha que ir? Para fora da cidade. Não pode estar no meio. Não pode estar no meio. Então, se a cultura judaica entende que essas pessoas assim são pessoas inválidas, a gente pode pressupor que o tanque de Betesda é um lugar que... Deixa eu ficar um pouco longe. Eu, como judeu, eu tenho que entrar lá só porque eu vou no templo. Eu vou no templo, entro, me purifico e vazo. Por quê? Porque aqui tem gente que... Cara, eu não sou cego, eu estou de boa, mas o pessoal daqui é meio estranho. Então, o tanque de Betesda era um lugar que não era o melhor lugar de Jerusalém. Não era o melhor bairro de Jerusalém. Não era o bairro chique. Era o lugarzinho marromeno de lá. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, quando a gente pega no versículo 5, um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos.
eu tenho 37. Ou seja, mais de um ano da minha vida, ou minha vida inteira, esse cara era paralítico e estava no mesmo lugar, há 38 anos, esperando a oportunidade da água mexer e ele pular. A Bíblia não fala quantas vezes a água mexia no dia ou se mexia uma vez por semana, uma vez por mês, não fala. Mas imagina que ela mexesse uma vez por dia ou 2 vezes por dia. Quantas vezes esse cara tentou entrar na água? Imagina o sofrimento desse cara. Ele está ali, naquela parte coberta, sem poder andar. Aí de novo, tá? Recomendação. Tem um episódio do The Chosen que mostra isso incrivelmente. A cena do cara não conseguindo andar, você entende exatamente o que ele está querendo explicar aqui na palavra. Então imagina que ele está ali. De repente a água mexe. Ele tenta, paralítico, não mexe a perna. Então imagina ele se arrastando. De repente um pulou primeiro. Só que ele já está na metade do caminho. Aí imagina ele tendo que voltar para ficar embaixo do telhadinho, porque é sol em Jerusalém. Aí ele vai e volta. Mas nessa volta a água mexe de novo. Ele tenta de novo e não vai. E ele faz isso por 38 anos. Aí eu te pergunto, o que mantinha esse cara ali? Por que ele já não desistiu? Você paralítico o resto da vida mesmo. Não vai, não tem chance. Não muda. Você insiste por alguma coisa por 38 anos ou você desiste depois de um mês? O que você insiste por tanto tempo? Esse cara estava insistindo na cura dele por 38 anos. Eu confesso que, hoje eu estou confessando muita coisa, mas eu confesso que eu sou ansioso. Eu acho que eu não aguentaria um dia. Esse cara aguentou 38 anos. Quanto tempo você espera alguma coisa? 38 anos? No versículo 6, é interessante. Porque Jesus, presta atenção, Jesus foi para Jerusalém para ir para uma festa, talvez a Páscoa. Na programação dele, vou passar no tanque. E ele entra lá. E é interessante quando a gente lê, que diz assim, quando o viu deitado, então imagina Jesus andando no tanque de Betesda, e de repente ele vê um homem deitado. E soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, ou seja, Jesus estava andando e alguém contou para ele, porque ele soube. Então ele está andando e alguém fala, aquele ali é o fulano de tal, ele está há 38 anos assim, Jesus. Você não tem ideia do sofrimento desse cara, coitado. O que Jesus faz? Se compadece. E lhe pergunta, você quer ser curado? Jesus chega nesse homem e pergunta se ele quer ser curado. O que esse homem fez para chegar a Jesus? Existe algum esforço desse homem para chegar a Jesus? Ou Jesus que chegou nele? Ele viu Jesus e saiu lá, de repente, se arrastando até os pés de Jesus e falou, quantas vezes no Evangelho a gente vê, filho de Davi, tem compaixão de mim, olha eu aqui, Zaqueu subindo e chamando a atenção. Esse homem chamou a atenção? Não. Esse homem, infelizmente, não tinha nem como chamar a atenção. Mas ele chama a atenção de Jesus pela história dele. Jesus se compadece. Jesus vai até ele. Isso é o Evangelho. Por isso a gente não segue uma religião. A gente segue o Evangelho. Porque não somos nós que vamos. É ele que veio a nós primeiro. É ele que procurou a lei e falou assim, eu te amo. Não foi a lei que falou, oi, me ama. Não, eu te amo. É ele que vai para o paralítico e fala, você quer ser curado? E aqui entra um ponto interessante. Versículo 7. Depois dessa pergunta, o que o paralítico responde para Jesus? Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Primeiro ponto, o paralítico sabe qual é a sua situação. Ele sabe que ele não consegue chegar. Ele está falando, Jesus, eu não consigo chegar lá. Eu não consigo. Eu tento, mas não dá.
alguém chega primeiro do que eu. Essa é a minha debilidade. Eu não consigo sozinho. E é interessante, porque o tanque de Betesda, na minha opinião, ele demonstra algo que é muito comum na nossa sociedade hoje em dia. Alguém já ouviu falar na palavra bonita chamada meritocracia ou merecimento? Quem aqui já foi promovido no trabalho é promovido por meritocracia. Por quê? Trabalhou bem, tem aumento de salário. Trabalhou bem, muda de cargo. Não vou ter que citar, mas você pega, para quem gosta de futebol, Campeonato Brasileiro, pontos corridos. Flamengo ganhou. Por quê? Porque foi coerente. Apesar de eu não ter gostado. Mas teve coerência. O campeonato todo, quanto mais ponto ele tem, é mérito dele ser campeão. Então a meritocracia é mérito. Você merece. O tanque, quando era agitado e alguém pulava primeiro, mereceu. O Glauco foi mais rápido do que eu. Na próxima eu vou ser mais rápido do que ele. Merecimento. Só que Jesus chega e quebra a lógica da meritocracia. Ele quebra a lógica do merecimento. A gente não merece nada. E eu vou mostrar para vocês por quê. Mantendo o versículo 7, o paralítico diz: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando é água agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Versículo 8. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Jesus poderia ter feito, sabe o quê? Isso ainda seria um baita de um milagre. Jesus poderia ter feito assim: agita a água, corre para lá agora. Pega ele, levanta, corre que não dava, né? Mas pega ele, coloca ele no carro, estou viajando. Pega ele, coloca ele no colo e joga ele no tanque. Ainda assim seria um milagre. Mas Jesus, ele quebra toda a lógica da meritocracia e do merecimento. Jesus não coloca o cara no tanque. Não precisa de água. Levanta agora e anda. Não precisa ser o primeiro. Levanta agora e anda. Você está diante daquele que criou a água. Você está diante daquele que te criou. Você está diante daquele que manda o anjo vir e mexer a água. Você não precisa disso. Nosso Deus, ele não é um Deus que se prende no mérito. Alex, o que você fez para merecer a salvação? Caio, o que você fez para merecer a salvação? Cauê, o que eu fiz para merecer a salvação? O que o paralítico fez para merecer a cura? Nada. Nada. Isso é graça. Isso é graça. A gente está acostumado a... E aí vem muito também... Uma vez eu ouvi eu não lembro quem estava falando. A gente é um país que, apesar de hoje ter muitos evangélicos, a gente é um país que essencialmente foi durante muito tempo muito católico. E qual que é a lógica do catolicismo? É o próprio merecimento. Por quê? Se a Aparecida me deu alguma coisa, no outro ano eu pego e vou andando até a Aparecida a pé pela Dutra. Quem foi católico deve ter vivido essas experiências. Ou, no mínimo, eu ponho a faixinha na frente de casa. Agradeço ao santo não sei o quê pela graça alcançada. Eu sempre tenho que fazer alguma coisa, eu sempre tenho que merecer, eu sempre tenho que entregar. Eu sempre tenho que, para que o santo me veja. Todas as outras religiões, se você for pensar, elas seguem essa mesma lógica. Quando você vê nas encruzilhadas, as oferendas na encruzilhada, para que isso? Para que eu ofereça algo para aquele santo XPTO me ver e olhar para mim. Mas o Evangelho é completamente diferente. Jesus é completamente diferente. Eu não preciso, eu não fiz, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo. Ele faz porque Ele me ama. Ele me amou primeiro. João 3,16. Ele me amou primeiro. E se Ele me amou primeiro... Aí você pergunta, então, Cauê, eu não preciso fazer nada? Por que eu estou na igreja, então, louvando? Por que eu estou fazendo as coisas para Deus? Você faz por amor, por resposta ao que Ele fez. O amor te constrange.
Imagina aquele paralítico levantando e falando assim, o quê? Agora eu ando? E na Bíblia, quando continua essa história, fala que ele olhou para trás e não encontrou mais Jesus, porque Jesus já tinha sumido no meio da multidão. E quando ele encontra Jesus depois na sinagoga, Jesus vira para ele e fala, você está andando? Cara, imagina essa conversa. Imagina ele, foi você que me curou. Lembra da passagem do Gadareno? Jesus pega um barco, vai para o outro lado e encontra um homem que durante anos da vida dele vivia no meio do cemitério, se rasgando, se machucando, era excluído da cidade. Por quê? Porque é maluco, isso aí é endemoniado, deixa longe, não quero estar perto. Ele encontra Jesus, os demônios pedem para Jesus ir embora, Jesus vira e fala, vai para os porcos. O cara, aí detalhe, ele andava pelado também. Ele é restaurado, e quando ele é restaurado, Jesus fala, volta para a cidade e fala o que eu fiz. Cara, imagina para esse cara. O que esse cara fez para encontrar Jesus? Ele pegou o barco e foi para o outro lado? Não, Jesus foi até ele. Jesus foi até ele. Essa é a lógica do nosso Deus. Ele veio até mim, ele veio até você. Lembra da passagem que eu acho incrível, a mulher adúltera? O povo pega, leva ela para o meio da praia, um monte de homens cerca ela e diz assim, pela lei de Moisés ela tem que ser apedrejada. E o que o Senhor diz? O que Jesus responde? Eu já falei isso aqui, eu acho isso incrível. Jesus responde, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. O que os caras fazem? Só aí, se a história terminasse, aí já seria incrível. Mas aí eu te pergunto, desse círculo todo, lembra, Jesus e um monte de homem. Quem era o único que não tinha pecado nessa história toda? Como? Ele podia jogar pedra, então? Se ele jogasse, estava justo. Tacava a pedra na cabeça, matava a mulher e resolveu a história. Está errado? Não. Mas ele fez? O que ele fez? Levanta e não peques mais. Mulher samaritana. Olha quantas histórias Jesus encontra a pessoa. E quando ele encontra, ele transforma. Ele quebra a lógica do merecimento. A mulher adúltera merece ser apedrejada, mas ele não apedreja. Apedreja, não sei se existe essa palavra. Deve existir. Apedreja. Taca a pedra. Você entende? Essa é a lógica incrível do reino. Essa é a lógica incrível. Quando a gente acha que a gente merece alguma coisa, a gente já está muito errado. Porque a gente não merece nada. E aí quando a gente entende que a gente não merece nada, a gente entende o amor de Deus. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu estava falando exatamente isso. Quando você entende que você só faz coisa errada, quando você entende que você não consegue fazer o certo, Paulo fala, o bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu quero fazer, isso eu faço. Paulo, quem sou eu perto de Paulo? Quando você entende, desculpa a palavra, mas a podridão que a gente é, e mesmo assim ele me ama, e mesmo assim ele estava na cruz, sendo crucificado por mim, aí eu começo a adorar e fazer as coisas para ele, não por obrigação, mas porque eu amo. Na Bíblia vai falar no Velho Testamento sobre a história do escravo da orelha furada. O que é o escravo da orelha furada? É o escravo que poderia ser liberto pelo Senhor. Então, você tem direito de liberdade, de não ser mais escravo. Mas esse escravo vira e fala assim, mas eu amo tanto meu Senhor que eu quero continuar com ele como escravo dele o resto da minha vida. Então esse escravo tem a orelha furada, para mostrar que ele vai ser escravo porque ele ama o Senhor. Esses somos nós. Muitas vezes, nós temos que ser o escravo da orelha furada. Sabe por quê? Porque eu faço as coisas não porque ele manda eu fazer. Não porque o pastor manda fazer. Não por exigência. Não por pressão. Não por lei. Eu faço porque eu amo. Ah, mas, Michele, você vai deixar de fazer o que você quer? Sim, se for pecado, eu deixo. Se for errado, eu deixo de fazer o que eu quero. Por que o mundo está onde está? Porque as pessoas fazem o que querem. Paulo vai falar, Deus nos entregou os próprios desejos.
A pior coisa para o ser humano é ser entregue ao próprio desejo, a fazer aquilo que ele quer. Por quê? Porque os nossos desejos são ruins. Quando eu furo minha orelha como escravo, eu estou dizendo, esse Senhor aqui, eu faço tudo por Ele, porque eu o amo. Eu não andava, e Ele me fez levantar e andar. Eu era adúltera, e Ele podia ter jogado uma pedra em mim e não jogou. O que você era? O que você era? E Ele ainda assim te amou. O que você é hoje? E Ele assim, ainda assim te ama. Eu tinha um pastor, que eu lembro que num curso que a gente fez, lá na primeira igreja que eu fui, ele falou uma vez que assim, a oração errada do crente é a oração assim, quando existe um arrependimento sincero, tá? Oh, Deus, me perdoe por, sei lá, tal coisa. Aí amanhã, eu acabo fazendo de novo. Ah, Deus, me perdoa de novo porque eu fiz. Aí ele brincava que Deus respondia essa oração. De novo o quê? Está no mar de esquecimento. Se você se arrependeu, eu esqueci do que você fez. Esse é o nosso Deus. As misericórdias se renovam a cada manhã. E como é que a gente experimenta isso? A chave, todo mundo agora fala na internet, né? A chave. Então, qual que é a chave para você experimentar isso? É o arrependimento. Quando a gente pega o paralítico falou o quê? Deixa eu pegar aqui certinho. Lá no versículo 7. Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega em meu lugar. Ele sabia quem ele era. Eu não consigo sozinho. Quando você vira e fala, eu não consigo sozinho, é aí a oportunidade de Deus agir. Uma vez eu ouvi outra frase legal que eu ouvi há muitos anos atrás. Sua mão vai até aqui. Daqui da frente, da ponta do meu dedo, eu não consigo mais. É aí que Deus age. Quando eu digo não consigo mais, é aí que é a oportunidade de Deus agir. Eu não consigo chegar no tanque, o paralítico disse. Eu não consigo me salvar, eu não consigo me transformar. Eu perdi o controle. Como é que eu escrevi? Toda falta de controle é a oportunidade de Deus agir. Quer um exemplo claro disso? Não precisa colocar não, Luiz. Gênesis 1, 2 ao 3. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre as águas profundas. Era uma bagunça a terra. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E a partir daí, Deus começa. E Deus disse, haja luz. E Deus disse, haja. E Deus disse, haja. A terra estava num caos, mas o Espírito ainda se move. Então a oportunidade o caos é a oportunidade de Deus ir restaurando. Haja luz, haja vida, haja transformação, haja restauração, haja alegria, haja. Quando você reconhece que você não tem mais o controle, eu não consigo ir para o tanque sozinho, eu estou há 38 anos e não vou para o tanque sozinho, é aí que você dá a chance para Deus virar e falar, então vem que eu te curo, eu nem te levo para o tanque, eu te restauro. É aí que você dá a chance para Deus virar e falar, haja, transforme, restaure. A chave para essa restauração, a chave para você entender o que é esse amor, é você realmente dizer para Deus, eu não consigo. O que você perdeu o controle? O que você já não consegue mais dominar? Tem coisa que a gente controla. É fato. Você vai para a academia, você treina, você controla o seu treino certinho. Você pode se machucar ou não, mas você controla. Eu puxo tanto aqui, eu faço tanta série de não sei o quê. O trabalho, dependendo, você consegue controlar o seu trabalho. A dirigir o carro, você consegue controlar a direção do carro, se não tiver nenhum barbeiro te fechar. Mas você consegue. Mas o que você perdeu o controle? Perdeu o controle da sua família? Você perdeu o controle financeiro? O que você perdeu o controle? Perdi o controle dos meus filhos. O que você perdeu o controle? Entrega para Deus. Tem uma música do Eli Soares que o Joaquim adora.
Ele fica repetindo, ele está no controle, caiu do controle. É exatamente isso. Ele está no controle. De novo, fixa isso. Fixa isso. Quando toda falta de controle é a oportunidade de Deus agir, simplesmente reconheça. Reconheça que você não tem o controle de todas as coisas. E para fechar, eu ouvi essa história hoje de manhã, hoje de manhã a gente foi numa igreja, e o pastor pregando, eu ouvi essa história, eu falei, meu Deus do céu, ele está me ajudando a completar a pregação da noite. Eu queria ler com vocês, é um pouquinho grande, mas vai fazer sentido. 2 Samuel, no capítulo 9. Grande, tem 12 versículos, é rapidinho. Mas qual que é a história aqui, tá? Rapidinho, contexto mais uma vez. É a história de Davi e Mefibosete. Coitado desse cara de chamar Mefibosete, né? Eu preferia chamar Davi, mas enfim, não é o caso aqui. Mas Davi e Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas. Alguém lembra da história da amizade de Davi e Jonatas? Jonatas, filho de Saul. Saul queria matar Davi. Jonatas e Davi eram grandes amigos. Quando Saul e Jonatas morreram, o que Davi tinha prometido a Jonatas? Eu vou cuidar da sua descendência, eu vou ser aquele que vai... Se eu souber de alguém que é seu descendente, o dia que eu for rei, eu vou cuidar dele, eu vou abençoar. Prometeu cuidar da descendência de Jonatas. Perfeito? Fechou. Vamos ler aqui rapidinho. Versículo 1. Certa ocasião, Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos da casa de Saul, para que se apresentasse a Davi o rei, e o rei lhe perguntou, você é Ziba? Sou teu servo, ele respondeu. O rei perguntou-lhe, resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Presta atenção na resposta de Ziba. Ainda um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Lembra da cultura judaica? Aleijado. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu, eis aqui o teu servo. Ele sabia quem ele era. Estou diante do rei, eis aqui teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de Jonatas, o seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba, servo de Saul, e disse-lhe, detalhe, Ziba que tinha falado, tem lá Mefibosete que é aleijado? Davi chama Ziba e fala assim, devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele, você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor, Mefibosete, porém, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo que o rei, o meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém e passou a comer sempre à mesa do rei. O que Mefibosete fez para conseguir comer na mesa do rei? Nada. Nada. O rei foi atrás dele. Mefibosete era um cara aleijado. Dentro da cultura, por que esse cara está na mesa? Mas ele começou a comer na mesa do rei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, cearei com ele e ele comigo. Quem disse isso? Quando você reconhece quem você é, quando você reconhece a sujeira que você é, como a Bíblia disse aqui, inválido, como Mefibosete se autodenominou, um cão morto. Quando você reconhece isso, Deus te coloca sentado à mesa dele,
para comer junto com ele. É por isso que a gente celebra a ceia. O que eu quero trazer para vocês hoje, de coração, é que a gente entenda que Deus coloca diante de nós um banquete. Deus coloca diante de nós a oportunidade da gente viver uma nova vida. Não preso no pecado, não preso na culpa. Quem é que lança na tua mente a culpa? Quem é que diz para você, Alex, você é isso, você é aquilo? Não é Deus. É o diabo. Deus vira e fala assim, você foi tudo isso, mas eu te chamo e senta na minha mesa, do jeito que você está, aleijado, sujo, fedido. Eu não quero gente aqui limpinha. Eu quero gente que vai se limpando, caminhando comigo, vai se limpando, sentado à minha mesa. De novo, Mefibosete merecia? Não. O paralítico merecia? Não. A mulher adúltera merecia? Não. Eu merecia? Não. Mas é por isso que Ele é incrível. Por isso que o nosso Deus é um Deus de amor. Porque eu não mereço, mas ainda assim, Ele vem até mim. O que eu gostaria nessa noite, de coração, é que a partir de hoje, a partir desse momento, tudo que você fizesse para Deus, você não fizesse por obrigação. Você não ficasse na mesa de som porque tem que ficar na mesa de som. Você não ficasse na porta porque você tem que ficar na porta. Você não fizesse porque tem que fazer. Você fizesse como resposta de amor, porque o que Ele fez um dia por você. E posso falar uma coisa? A gente nunca vai conseguir recompensá-lo. Mas a gente vai seguir tentando o resto da nossa vida. Porque isso é o Evangelho. A cada dia, todos os dias, em todos os momentos, em tudo que eu fizer, eu vou tentar recompensar o Senhor pelo que Ele fez por mim. Eu vou conseguir? Não. Mas eu continuo tentando. Porque o amor dEle por mim é uma coisa que eu não consigo explicar. E não faz sentido na nossa cabeça. A gente não merece. E é por isso que é amor. É por isso que é amor. Queria que você se colocasse em pé. Eu queria que a gente orasse nessa noite. Que se existe algo ainda, como eu falei aqui da chave. Se existe algo ainda que você não chegou para Deus e falou, eu perdi o controle. Se existe algo na tua vida que aí você ainda tenta controlar e está totalmente perdido, entrega a Ele. Entrega a Ele. Talvez essa seja a oportunidade dele transformar. Lembre-se, semana que vem a gente tem um culto de ação de graças. Para o nosso Deus, um dia são 1000 anos e 1000 anos é um dia. Existe ainda uma semana para a gente. Talvez no domingo que vem você vai falar, olha, essa semana eu entreguei. E olha o que eu vivi. Essa semana eu entreguei. E eu levantei e andei. Essa semana eu entreguei. E a minha vida foi restaurada. Lembre-se, o caos é a oportunidade para Deus chegar e dizer, haja, haja, haja. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de amor. Deus, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, te agradeço por ser um Deus, Pai, que realmente um Deus que veio até nós, diferente de todas as outras religiões, diferente de todas as outras histórias de deuses, em que a gente tem que buscar, a gente precisa ir, a gente precisa fazer, a gente precisa caminhar. O Senhor é um Deus que veio até nós, e esse amor nos constrange. Pai, que cada irmão aqui seja constrangido com teu amor, e possa responder a esse amor, Pai, se entregando, buscando, fazendo aquilo que precisa ser feito, mas não como obrigação, mas como resposta
a esse amor por Ti, Pai. É isso que eu te peço nessa noite. E também, Deus, se existe algo que a gente ainda não entregou a Ti, aquilo que a gente perdeu o controle, de novo, seja a nossa família, seja a nossa vida financeira, seja trabalho, seja filho, seja qualquer coisa, seja relacionamentos, o que for que a gente perdeu o controle, Pai, que cada irmão aqui possa entregar diante do Senhor, Pai. Possa entregar assim como o paralítico entregou e disse: eu não consigo ir para o tanque, eu não consigo chegar ali. Pai, que cada irmão aqui entenda aquilo que não consegue mais, aquilo que não tem mais força, aquilo que não tem mais controle, e entregue nas Tuas mãos, porque eu creio que quando a gente faz isso, o Senhor age, o Senhor restaura, o Senhor cura. Assim como lá em Gênesis, a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do Senhor que está aqui agora, pairando sobre nós, estando sobre as nossas vidas, pode realmente trazer a restauração. E a Tua palavra sobre as nossas vidas, haja cura, haja restauração, haja transformação, Pai. Deus, se for da Sua vontade, que na semana que vem, no domingo, pessoas aqui possam trazer os testemunhos de transformação daquilo que entregaram ao Senhor durante essa semana. Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Inunda-nos, Pai, com a Tua maravilhosa presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a gente possa nessa semana realmente experimentar um pouco desse amor, dessa presença de Deus nas nossas vidas. Para finalizar, lembrando, né, que a gente tem a cantina, né? Então quem quiser passar lá, pegar um lanche, pegar alguma coisa antes de ir para casa. Cacá, vem orar para a gente fechar, por favor. Senhor, meu Deus, meu Pai, assim como foi falado na Tua palavra, Senhor, usado pela vida do Cauê, Pai, que essa semana seja uma semana de entrega verdadeira, para que as verdadeiras bênçãos do Senhor cheguem a nós. Assim como o Senhor foi até aquele aleijado, o Senhor venha, Senhor, de encontro aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado por cada vida aqui presente, aqueles que nos assistiram, Senhor, na live também. E que esse culto, Senhor, alcance vidas. Que o Senhor se achegue, assim como o Senhor se achegou àquele aleijado, Senhor. Que através deste culto, muitas almas sejam alcançadas. Amém. 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 Vou ler. Com o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus estejam sobre cada um de nós, não só hoje, mas para sempre. E todos nós vamos dizer amém.